Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos iniciar nesse primeiro período o conteúdo sobre os filósofos conhecidos como os pré-socráticos. Eles são conhecidos como filósofos pré-socráticos porque são aqueles que antecederam ao grande pensador e ao grande filósofo Sócrates. Eles são conhecidos também como filósofos da natureza, por ter sido eles responsáveis de tentar buscar a origem, o princípio de tudo através de elementos do meio natural. E aí, esses primeiros pensadores, né, os chamados pré-socráticos, eles trazem consigo, na verdade, a origem dessa ciência, da filosofia. É justamente uma transição da passagem do mito ao logos, né, do saber fantasioso para o saber racional. É nesse momento que os pensadores buscaram encontrar explicações sobre as coisas que o rodeavam, né, utilizando justamente do pensamento, da razão, para explicar as coisas que antes eram vistas como lado mitológico. Em alguns momentos eles utilizam meios racionais, mas ainda com elementos mitológicos, né? Mas esse surgimento da filosofia, a origem da filosofia, ela se dá nessa transição, nesse momento de tentar explicar o que antes a mitologia explicava, mas na percepção, na visão mais racional. Então existe uma transição do lado cosmogônico para o lado cosmológico, né? Sai da interpretação dos mitos para a interpretação racional do universo, né? Do cosmos, tentando explicar o que estava voltada justamente ao ser humano, ao mundo, à natureza em si. Quando se fala em filosofia, a origem da filosofia, ela é na Grécia Antiga, mais ou menos meados do século VI a.C. E aí o primeiro pensador da filosofia, ele vem dessa região de Miletos, né, nessa partezinha amarela do mapa, que é conhecido como Tales de Mileto. E aí vocês sabem que na questão de origem, de organização, Atenas é o berço, digamos, da organização democrática, da organização política, que os gregos eles são referências até hoje, né, pela forma como eles se organizavam. E o que é interessante, que um pensador clássico, né, o Aristóteles, ele fala na obra dele, A Política, sobre isso, sobre a organização das cidades e estados na Grécia. Então, a filosofia ela surgiu justamente nesse período, né, foi um momento de transição do saber mítico para o saber racional, é um momento onde se tem a crença na mitologia grega. E aí o primeiro pensador, que ele é conhecido como filósofo pré-socrático, aquele que antecedeu a Sócrates, foi o filósofo Tales de Mileto. E aí a filosofia ela se tornou justamente nesse momento uma forma, né, de compreender as coisas que estavam rodeando, né, além do que a mitologia explicava. E aí Tales de Mileto ele começou com as inquietações, com a curiosidade. Ele partiu de um elemento da natureza, que era a água. E além dele ser um filósofo, ele também teve referência na matemática, na astronomia. Tanto que a filosofia ela é conhecida como a mãe das ciências por ser com ela que surgem as outras ciências. E aí, o surgimento da filosofia, ele foi na Grécia Antiga, justamente no momento de transição do pensamento mítico, ou considerado um pensamento religioso, porque se tinha crença em divindades, né, para o pensamento filosófico, que é o lado racional. Então, assim, a consciência mítica, né, o lado mitológico, ele era caracterizado como explicações encontradas nas histórias mitológicas, nas divindades, nos seres mitológicos. E aí a mitologia grega ela também é conhecida por se tratar também de uma crença politeísta, né? Crê em vários deuses, como Zeus, Poseidon, Hades, né? E aí essa série de entidades, de divindades, são referências nesse meio, né, da Grécia, por ser a crença presente naquele período. E aí, tudo se dava relação
ao surgimento do mundo, né, e ao sentido que se dava ao universo. E essas explicações que se tinha no período da mitologia, elas tinham uma narrativa, né, uma história contada, uma história narrada. Poderia ter um lado também fantasioso, um lado fabuloso, né, utilizado por imagens de seres que eram homens com animais, como o centauro, o minotauro, né, os seres que encantavam os pescadores, né, os viajantes nas ilhas, como as ninfas. Então, assim, existia um lado sobrenatural, um lado fantasioso, um lado imaginário para as histórias que eram repassadas. O que é interessante é que, na mitologia, era uma coisa transmitida pela oralidade, era algo que era repassado, que era contado. E aí, quando vem, né, os pensadores pré-socráticos, né, o primeiro foi Tales, ele começa com inquietações, né, querendo buscar explicações para as coisas de um lado mais empírico, né, voltado mais à questão de compreender o que era visível, o que era notável, né, o que era pela experiência dos sentidos dele. E aí esse lado se dá através justamente do pensamento de buscar explicar as coisas por elementos da natureza, que no caso do Tales foi através do princípio da água, né? Algo que estava sendo visível. Portanto, é nesse momento de transição, né, cultural de mitologia para a filosofia, né, para o lado racional, seria a transição do saber mítico para o saber consciente, para o saber racional, é que surge a filosofia. E aí os gregos começam a fazer perguntas, né, os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, começam a fazer perguntas e buscar respostas para a nossa realidade, para a realidade que eles vivenciavam. E aí eram questões voltadas ao mundo, né, ao cosmos, à natureza, que é a physis, ao ser humano, que seria o antros, né, são 3 termos gregos, mundo, universo, cosmos, natureza, physis, ser humano, antros. Então, eles passaram a questionar, buscar perguntas através justamente da razão humana, né? O pensamento humano começa a indagar coisas voltadas ao mundo, à natureza e ao ser humano. Portanto, compreender a filosofia é compreender que nós utilizamos da razão, nós utilizamos o lado racional para compreender as coisas que estão nesse universo. Então, os primeiros filósofos, né, eles tiveram inquietações para compreender as transformações do meio natural, dos fenômenos naturais, da physis. E aí eles buscavam a origem, o princípio de tudo, que era chamado arqué, através justamente desse momento de ter um estudo racional do universo, por meio do pensamento. Os filósofos pré-socráticos, eles se concentravam em 2 questões básicas para compreender a origem de tudo. A primeira era qual era a origem, a matéria ou o princípio da natureza, né? No caso do Tales de Mileto, a origem, a matéria que ele relatou foi a água. E a outra questão era qual a realidade autêntica, né? O que os sentidos proporcionavam de forma visível para se compreender. Esses filósofos pré-socráticos, eles são divididos por escolas, né? Tem a escola de Mileto, a escola de Samos, e outras escolas, né? A escola de Eleia. No caso, eles vão se embasar em elementos, né? Como o fogo, a água, a peiron, o ar. E aí, os primeiros pensadores, a primeira escola, ela é conhecida como a escola jônica ou milesiana, que foram esses 3 pensadores, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Eles são conhecidos como filósofos monistas. O que é isso? São filósofos que se embasaram em um único elemento para se explicar a origem de tudo. E aí eles são também filósofos físicos, né, porque eles tiveram percepções, tentar compreender as coisas através das transformações da natureza. A sua compreensão se dava em busca da arqué, né, que seria a substância primordial, o princípio, né, aquele que dá origem. E isso seria justamente voltada à questão de algo voltado à natureza. E aí, nesse momento, eles tentam substituir as explicações antropomórficas, né, aquela junção de seres da mitologia, dos mitos, né, da questão da mitologia, por elementos
elementos naturais, explicar a origem, explicar o desenvolvimento da vida, do mundo, né, do cosmos, de uma forma mais racional possível. Eles são conhecidos por serem pensadores cosmológicos, né? Eles tentam, de forma racional, interpretar o universo, a origem do universo. Eles investigam por meio da natureza e os seus processos naturais e procurava justamente também, né, esse elemento primordial que eu já falei para vocês, que é a arqué, e analisavam o dinamismo, né, a transformação que a natureza dava para se explicar a origem de tudo.